Alô, minha gente! Hoje é um Happy Day, um dia feliz. Domingo, dia 2 de agosto do ano de 2020. Como o tempo corre, hein, gente? Estou muito feliz neste domingo de voltar a dialogar, a conversar com vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a muitos de vocês que têm colaborado conosco financeiramente com relação às nossas contas mensais, difíceis de se resolver nesta pandemia. E alguns de vocês têm nos ajudado bastante, eu quero agradecer de viva voz. Olha, hoje, o título da nossa mensagem vai falar muito ao seu coração. Veja que interessante. Ontem, a hora sétima. Guarda bem este título. Ontem, a hora sétima. Essa passagem, este verso, ele se encontra no Evangelho de João e está no versículo 52. Mas eu farei uma leitura retrospectiva até chegar neste versículo, onde eu colocarei uma história verdadeira que bate bem com esta passagem. Mas eu vou antes fazer a leitura. Lembrando aqui, em João capítulo 4, que Jesus já estava numa grande atividade no seu ministério. E o apóstolo João, ele foi muito ótimo para relacionar os acontecimentos. E ele observava que Jesus tinha uma atividade tão grande que era muito difícil acompanhar a pegada de Jesus. E Jesus, de vez em quando, ficava um tanto quanto nervoso. Ele tinha vindo lá da Judéia, onde ele tinha tido um encontro com a mulher samaritana, lá no Poço de Jacó, na cidade samaritana de Sicar. E ali foi um espanto, foi uma coisa maravilhosa o que aconteceu ali. Uma das melhores pregações de Cristo foi dada a uma única pessoa, uma mulher. Ela se tornou a missionária à revelia, pois indo para a sua cidade, ela contou do encontro e uma multidão quis ir com ela onde Jesus estava, e Jesus ficou mais 2 dias naquela cidade samaritana de Sicar e houve conversões em massa. E ele não fez grandes milagres lá, que a gente saiba, mas ele fez sim revelações tremendas. Agora ele chega na Galileia. A Galileia era um local que tinha este nome porque ali havia o mar da Galileia. Então, quando se fala em Galileia, você lembra sempre que a Galileia era o lugar onde estava o mar da Galileia. Se juntavam muitos pescadores ali, tendo a existência do Mar Morto. O Mar Morto, por ter alta salinidade, não tinha peixe. Mas o mar da Galileia, o Jordão desaguava lá também. Era um mar de muito peixe. E muitos pescadores viviam da pesca às margens do mar da Galileia, inclusive Pedro, Tiago, João, André. Grande parte dos discípulos de Jesus eram da pesca. Então, se você tiver vontade de pescar, vai pescar. Quem sabe você tenha um encontro com Cristo. Mas acontece que Jesus, lá na Galileia, ele simplesmente queria passar rapidamente por lá, mas onde ele ia, ele atraía multidões. Aliás, hoje, se Jesus estivesse aqui, seria a mesma coisa. A despeito dessa enfermidade Covid-19, que não pode ter aglomeração, ninguém ia conseguir impedir a aglomeração em torno de Jesus, mesmo porque ele curaria o Covid de todo mundo ali. Era só entrar ali no meio da multidão, já estaria curado. Seria a verdadeira vacina. Aliás, se você for um cristão verdadeiro, eu te digo uma coisa: com fé, o Covid não vai te alcançar, nem a você, nem ninguém dos teus queridos, porque Jesus, quando faz uma obra, ele visa a família toda. Bem, ele chegou lá num certo local
E um oficial do rei, esse oficial que seria uma alta patente militar do rei, o rei Herodes, ligado diretamente ao César, a paz romana. E este oficial era um homem de autoridade, de posses, ele tinha também um bom conceito do povo, porque imediatamente foram procurá-lo, porque o filho dele estava com uma doença tão grave que, segundo a reportagem do apóstolo João, que foi um grande repórter aqui, diz que ele estava doente à morte. Sabe lá que doença era esta, não consta, mas ele estava à morte. Certamente, você não é uma pessoa distraída, certamente, ouça bem, certamente, aquele oficial já tinha procurado todos os recursos médicos da época, quem sabe feiticeiros também, macumbaria, sei lá quanta coisa. Talvez ele até foi um cliente do futuro apóstolo Lucas, que era médico. Os médicos, eles tinham parcos recursos, daí as curas de Cristo se revestiam de um valor impressionante, porque não se via ninguém ser curado de doença ruim. Bem, este oficial, ele fez o que qualquer um de nós faria, foi correndo até Jesus, saiu lá da sua casa, ele morava bem distante, pelo que nós entendemos, ele teve que passar a noite ali, onde ele estava, onde Jesus estava, só no outro dia é que ele foi para a casa dele, porque era distante. Mas ele chegou a Jesus respeitosamente, entendendo que Jesus era uma patente superior a dele. Pela maneira pela qual ele creu, ele cria que Jesus era o Rei dos Reis. Será que você também crê assim? Que Jesus é o Rei dos Reis? A gente demora um pouquinho para crer na prática, unindo a fé à ação. Bem, o que ele fez? Eu admito até que ele deve ter se ajoelhado, porque o que ele estava buscando era um milagre. Ele queria de volta a vida do filho dele. Talvez fosse um filho único, aquele que herdaria o seu nome, a sua posição, os seus bens. Era um filho de estimação, realmente. E quando ele chegou para Jesus, a palavra diz aqui, no versículo 28, olha quantos versículos, né? Existe neste João 4, talvez um dos capítulos mais longos de João. Aí, aí Jesus ouviu o oficial dizendo assim: Senhor, por favor, desce antes que o meu filho morra. Desesperado, desça até a minha casa, eu moro longe, vamos chegar lá amanhã, e talvez nem dê tempo, por favor. Jesus, calmamente, ele já tinha percebido a fé que havia no coração daquele homem. Então, ele disse imediatamente o seguinte: pode ir para casa, vai tranquilo, por quê? Olha que coisa tremenda, vai, o teu filho vive. Olha, vai, o teu filho vive. E a palavra diz que o homem creu imediatamente, montou na sua condução, junto com os seus, e foi embora para a casa dele. Você já pensou que cura espetacular e que fé tinha este homem? Ele não se preocupou em duvidar. Ele não tinha lugar no coração dele para dúvida. Quando Jesus disse, vai, acabou, teu filho vive. Então ele já sabia muita coisa a respeito de Jesus. Se você perscrutar na palavra de Deus a vida de Jesus, a tua fé vai crescer, que milagres se sucederão aos montes. Então aquele homem sabia que Jesus era rei, que Jesus era a autoridade máxima,
que ele era patente superior, e quando Jesus vai, que o teu filho já está curado, não houve dúvida nenhuma, eu quero ter esse tipo de fé. Mas o homem foi. Agora, quando ele ia chegando, lá onde ele morava, no outro dia, o sol estava raiando, ainda devia estar um tanto quanto escuro, mas ele chegando lá, aquelas pessoas que estavam lá preocupadas, tomando conta do filho dele, ele tinha muitos servos, imediatamente sabendo que ele ia chegar, tinha acontecido um milagre, eles saíram rapidamente, porque uma boa notícia a gente quer imediatamente transmitir. É isso que eu estou tentando fazer para você, passar para você que tudo é possível ao que crê, e se creres, verás a glória de Deus. O homem vinha vindo lá longe, ele olhou, todo mundo vinha correndo. Aquele pessoal que ele conhecia, que o amava, seus servos, conhecidos, amigos, família, correndo ao encontro dele. Olha, eu acho que por um certo momento, sabe o que ele deve ter pensado? Pronto, meu filho morreu. O mestre não curou meu filho, foi uma grande ilusão, uma grande mentira. Ai, meu Deus do céu, mas quando eles chegaram perto dele, a notícia vazou assim, rapidamente. Eles não conseguiram se conter e disseram assim: o teu filho sarou, não tem mais nada. O homem caiu do cavalo, assustado, e disse assim: mas quando foi que ele ficou bom? Olha, ele se lembrou que no outro dia, à noite, o milagre já tinha acontecido e ele não sabia. E eles disseram: ontem, a hora 7. Você já pensou? Nossa, aquele homem, ele mexeu no rosto, olhou, saiu aquele medo, aquela impressão de morte que teimava em não sair do seu coração, aquele medo que nós temos das situações ruins. E eles disseram: foi ontem, a hora 7. Aí ele se lembrou: olha, vou dizer para vocês, exatamente ontem, a hora 7, eu me encontrei com Jesus, o Senhor, pedi a Ele do fundo do meu coração, e Ele disse para mim: vai, que o teu filho vive. E eles falaram: puxa, de repente nós estávamos ali, o menino estava praticamente no estado comatoso para morrer, de repente ele abriu os olhos, olhou para nós, sentou na cama e já quis se levantar, ele se mexeu o corpo e tal, e nós ficamos espantados, pensando: o que será que aconteceu? Será que alguém daqui entre nós fez um milagre? Agora nós estamos entendendo, Jesus fez o milagre. Gente, deixa eu contar uma história rápida para você, porque eu não aguento pregar sem contar uma historinha. Eu não sei se vocês vão aguentar mais 2 minutos. Eu ministrava durante vários anos numa casa de recuperação de viciados em drogas, de bêbados, de endemoniados, lá na estrada dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo. Tinha lá mais ou menos uns 60 internados. Gente, tudo quanto é idade, gente idosa, gente meia idade, jovens, todos no bagaço, perdidos. E tinha um senhor lá que eu percebi que ele sempre andava de cadeira de roda ou com umas muletas. E ele sempre me pedia: pastor, faz uma oração por mim, para eu poder andar. Era tão bom quando eu andava, eu ia para todo lado, há tanto tempo, estou todo enferrujado, eu não consigo andar. De vez em quando o pessoal me dá uma muleta, me pega aqui, e o que você faz mais? Ele falou: eu procuro ajudar, então lá na cozinha, eu fico com as minhas muletas lá, lavando louça na pia. E de vez em quando o cozinheiro sai e fala assim para mim: dá uma olhada no feijão do almoço, porque não pode queimar, se queimar nós estamos fritos. A comida era pouca, fazer comida para 60 pessoas, então era um panelaço de feijão lá fervendo, né? E eu lavando louça, de repente eu me lembrei, meu Deus do céu, senti um cheirinho, falei: acho que o feijão vai queimar, e se queimar eu estou perdido, o pessoal me joga fora daqui. Eu peguei, saí correndo,
com aquele colherão de pau, pá, 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 mexi o feijão, não tinha queimado nada, graças a Deus. Desliguei o fogão e aí voltei, mas sabe o que eu notei? Que eu tinha deixado as muletas lá na pia. Eu saí correndo. Eu não andava já fazia uns 3 anos. Eu falei, nunca mais vou andar, a não sei que haja um milagre. Saí andando e fui até o fogão, espantado, falei assim, meu Deus. Aí entrou um sujeito correndo lá, e disse assim, ô José, o que você está fazendo aí? As tuas muletas estão lá na pia, a pia ficava longe. Aí eu falei, eu estou curado, glória a Deus. Eu saí correndo de medo que o feijão queimasse, mas eu não vou contar mais nada, você já entendeu. Aquele homem voltou à vida, à alegria, à satisfação. O milagre já tinha acontecido. Ele já estava curado provavelmente há mais de um dia, ou 2 ou 3, mas ele não largava a muleta, porque ele achava que ainda não andava. Deus já tinha curado ele. Quem sabe Deus já curou você de muitas coisas, a tua família, os teus queridos, mas você ainda não descobriu, entende? Que ontem, a hora 7ª, Deus fez um milagre num filho que estava mal, numa filha que estava mal, numa família, no teu coração, na tua vida. Alguma coisa poderosa Deus já fez desde o dia que você teve o encontro verdadeiro com Jesus. Ele não esperou mais nada, ele encurtou a distância e diz, é agora, eu sou o Deus do já, o Deus do imediato. Então, toma posse, pense nisto, e pode mesmo agora, em vez de só pedir, comece a agradecer por tudo aquilo que Deus já fez na tua vida e você não ficou sabendo. Gente, um grande beijo para vocês e me aguardem até a próxima semana na bênção do Senhor. Amém e amém.